Olá, ouvintes! Eu sou Aruana Brianese e você acompanha a partir de agora o podcast do Sim e Não. Este é o programa semanal da Rede Calderaro de Comunicação sobre os bastidores da política, sempre com entrevistados especiais para deixar você mais informado. E nesse episódio, que é o nosso episódio de número 30 no Spotify, estou acompanhada do editor executivo do acritica.com e editor do site simenão.com.br, Dante Graça. Oi, Dante. Olá, Aruana. Boa tarde, boa noite, bom dia para quem estiver nos ouvindo aí. Tá com a gente aqui também, desse lado de cá, né, do lado dos entrevistadores, a editora do Sim e Não, Luana Carvalho. Oi, Luana. Olá a todos e todas. E hoje recebemos aqui no estúdio o ex-secretário de Cultura do Amazonas e professor convidado da Escola Superior da Magistratura do Amazonas e da Universidade do Estado do Amazonas, em Direito Eleitoral, também é articulista de Acrítica, Robério Braga, que acaba de lançar o livro Sistemas Eleitorais, Breve Estudo. Seja bem-vindo, Robério. Obrigado pela distinção, uma alegria estar com vocês. Robério, em 2012, você publicou outro livro, é o livro A Lei Eleitoral é Fácil. A sensação que a gente tem é de que ela pode até ser fácil, mas é quase que uma metamorfose ambulante aí, né? Você acredita que nesses 10 anos, né, de 2012, quando a lei eleitoral é fácil, para cá, essa premissa continua valendo? Qual foi as principais mudanças assim, que teve na lei? A Aruana deixou de ser fácil. Essa é a verdade, na minha opinião. O processo político brasileiro complicou muito a legislação, a tal modo que cada vez mais as instruções do Tribunal Superior Eleitoral se tornam indispensáveis e complementares, às vezes adicionais à legislação, para permitir que o processo seja operacionalizado, seja executado. A lei eleitoral de 1997 ela era muito fácil. Na verdade, esse meu livro é de 1997, da lei eleitoral. O de 12 é propaganda eleitoral. Certo. Né? Mas ambas, as regras de propaganda, de registro, de organização partidária, de convenções e das eleições, de um modo geral, foram ficando complicadas pelos próprios políticos que vão ser os operadores finais, os beneficiários ou não da legislação. Enquanto a Justiça Eleitoral simplificou o processo, tornou o processo cada vez mais seguro para o candidato, para o resultado do pleito, para o eleitor, tornando impossível qualquer tipo de fraude, na minha opinião, a legislação, de um modo geral, para as candidaturas, para a organização dos partidos, para o financiamento de campanha, complicou. E complicou de uma maneira agora muito mais grave, com esses novos institutos da federação, que era um instituto, por exemplo, ventilado no Código Eleitoral de 1932, e que se mostrou ineficiente, impossível de ser operacionalizado. Além do mais, com um casamento com data marcada, 4 anos, pelo menos. Casa, depois, se quiser, você tem que esperar 4 anos para separar, né? E aí eu acho que a gente só vai vai conseguir entender a real dimensão de como esses casamentos vão ser de verdade ou não daqui a 2 anos, porque a gente sabe que a coisa é tão dinâmica que eu não vou me surpreender se daqui para frente eles tentarem criar algum tipo de mecanismo para liberar algum dos partidos, inventar alguma outra saída, porque é isso que a gente está vendo, né? A cada ano que passa, seja na questão do financiamento de campanha, seja nessa situação agora das federações, quem já está ali, quem está legislando, tenta criar saídas para facilitar o seu caminho. Hoje, por exemplo, quem está num partido pequeno é quase impossível se eleger, né? Pois é. E aí vem uma pergunta, né? Que o próprio ouvinte pode pensar também conosco. As minorias não têm o direito de ser representadas? Como que as minorias ficarão representadas? Por que as coligações partidárias tinham algum valor, tinham importância num determinado cenário da política nacional? Exatamente para atender a um dos princípios da democracia, a representação das minorias. É preciso reduzir o grande número de partidos políticos que nós temos no Brasil? Sem dúvida, sim. É preciso fazer com que os partidos tenham efetivamente identidade ideológica, uma construção programática sintonizada com as questões nacionais? Sim.
mas talvez não fosse esse o caminho a ser utilizado, porque nós corremos o risco de que cada vez mais as minorias não tenham representatividade, não consigam ter voz, não consigam se fazer ouvir, à vista de que, sem a possibilidade da participação dos partidos, como você disse, menores, e não sei se nós poderíamos mesmo, do ponto de vista jurídico, considerar algum partido menor ou maior do que o outro, né? A partir das questões de importância democrática, mas vai acontecer isso mesmo. E eu acho mesmo que vai chegar no ponto em que, depois dessa eleição, se alguém experimentar uma federação para valer, para a próxima eleição eles vão fazer uma mudança radical, inclusive anulando as federações, porque não haverá como, com muitos Brasis, muitas realidades regionais, você imaginar que vai poder, de um centro político, como é Brasília, da direção nacional dos partidos, você determinar que, de cabo a rabo, todas as seccionais regionais e todas as mais de 5.000 municipais que estarão, sigam, na próxima eleição, estejam sintonizadas nos mesmos objetivos. É muita conciliação para fazer de uma vez só, né? Não Agora, faz. nesse debate... Não se fará. Não creio que se faça. Sempre surge também a questão da candidatura avulsa, quando fala nisso, né? Mas, pelo que você está falando, não resolve muito, porque a avulsa, a pessoa vai estar mais sozinha ainda, né? O que você pensa dessa... Eu acho que a candidatura avulsa é um tremendo retrocesso no processo. É contribuir cada vez mais para a descaracterização, desvalorização e desinteresse partidário. Se você tem um pensamento próprio sobre determinadas coisas, fatalmente você não terá um pensamento exclusivo e único sobre todas as coisas. E haverá sempre um partido, numa democracia, capaz de albergar, de receber a sua participação. O processo democrático é um processo coletivo, então, não é um processo solitário. Se você pensa diferente de todos, funde um partido e participe, né? Também pode, não é? O processo democrático não é um processo solitário, é um processo de construção coletiva. A sociedade é uma construção coletiva. Vamos ao Aristóteles, né? Lá em Priscas Eras. Então, eu acho que isso já houve no Brasil, essa experiência. Há inúmeras experiências que já foram testadas, não produziram bons resultados no período imperial, no período da Primeira República, no período da Segunda República, e nós estamos voltando a alguma delas. Era preciso uma revisão no processo histórico, político, partidário brasileiro, e há muitas personalidades no país que podem fazer isso, para contribuir com uma discussão mais clara da classe política que constrói a legislação. De outro lado, nós sabemos que a legislação acaba sendo uma lei alfaiate. Cada um procura colocar um ponto, um pesponto, um botão dentro da lei eleitoral, como ela é feita às vésperas do processo eleitoral. Eu cheguei a propor, acho que nesse livro de sistemas eleitorais, que tivéssemos ampliado o princípio da anualidade, trianualidade, bianualidade, para a alteração na lei eleitoral. Para que a lei pudesse ser aprimorada, verdadeiramente aprimorada, sem o interesse imediato do resultado eleitoral. Como é que estão os meus votos, o meu partido, o meu grupo político, eu adequo a lei para que eu me reeleja ou para que o meu partido consiga um melhor resultado. Roberto, o senhor comentava aí que com as federações as chances das candidaturas das minorias diminuem, né? E uma alternativa para isso, embora ainda não regulamentadas, são o que a gente está chamando agora de candidaturas coletivas. Inclusive, para essa eleição, a gente percebe aí um boom, né, de candidaturas coletivas, especialmente femininas. E eu queria saber do senhor, o que o senhor atribui esse boom de candidaturas coletivas que vão existir agora para essa eleição, uma vez que isso seria uma alternativa para os partidos menores se candidatarem e conseguirem uma vaga nas casas legislativas, porém a gente vê partidos grandes como PSD, União Brasil, montando essas bancadas. Na sua opinião, o que é que o senhor atribui isso? Olha, eu atribuo a novidade. O novo, não o partido, mas a possibilidade da candidatura coletiva. E acho um defeito
Acho que há um defeito aí para se pensar sobre ele. Não estou aqui querendo ser o dono da verdade, mas acho que há um defeito. Um dos graves problemas do processo democrático brasileiro é a falta de identidade do eleitor com o eleito. Em quem você votou na eleição passada? Para vereador, para deputado federal. Você vai saber muito bem na majoritária, senador, governador, presidente da República, mas deputado estadual principalmente, a grande massa eleitoral perde essa referência. Já mostraram que quase ninguém lembra, né? Perde essa referência. Por quê? Porque não está guardada uma identidade entre o eleitor e o eleito, entre o eleitor e o candidato. Uma empatia profunda. Por que determinadas lideranças mais tradicionais, mais antigas, por exemplo, como era o professor Gilberto Mestrinho, passou 20 anos, 30 anos longe de Manaus, chegou, voltou e ganhou a eleição para governador? Havia uma grande parcela do eleitorado com uma grande identidade gilbertista. Se dizia, há um plinismo, há um gilbertismo, há um nerismo, há um alvarismo. E o que se diz hoje? Há alguém que empalme essa expressão? Havia um Tancredo. Minas havia um tancredismo, né? Por quê? Porque havia uma identidade de uma grande massa eleitoral. Essas candidaturas coletivas, elas vão cada vez mais contribuir para que isso deixe de existir. Vão dificultar essa identidade. Você está votando em quem? Há um nome que é este que vai ser eleito. Ok. Mas quem está pedindo voto, quem está aparecendo junto, são 4, 5, 3, 2 outras pessoas. Isso vai confundir, sobretudo, cada vez mais o eleitor menos esclarecido, o eleitor dos municípios mais simples do interior, dos municípios mais pobres. Afinal, quem é quem? Pode, de um lado, favorecer aquela candidatura, porque as famílias, os compadrios no interior vão se sentir comprometidos com aquela chapa, mas, no fim, vão ver que não foi a sobrinha, a prima, a comadre que ganhou. Não é ela que está lá falando por mim. Eu ia até lhe perguntar, será que isso não é só um meio que inventaram, inclusive, para os partidos angariarem mais votos? Olha, isso a gente sabe que tudo contribui, né, para o rateio de verba, para tempo de TV. Eu acho que isso é uma tentativa de cada vez mais atrair o maior número de mulheres para o processo político e para as campanhas partidárias e políticas eleitorais. O que é muito importante. Como é muito importante, por exemplo, a questão do fundo partidário, 2 candidatas, uma candidata vale por 2. Agora, será que é preciso artifícios dessa natureza para que as mulheres brasileiras, né, que constroem a nação, que estão no chão de fábrica, no magistério, na aeronáutica, no serviço militar, na medicina, na odontologia, no magistério, precisariam de artifícios? Será que não seria uma campanha de motivação, de transformação da sociedade pelo processo político? Quando uma mulher se dispõe a ser mãe, eu aqui tenho 2 que acho que são mães, sim, não é? Ela se dispõe a atuar num processo de transformação. Ela vai admitir uma transformação do corpo físico, dos sentimentos, dos seus compromissos com a vida, dos seus compromissos com o futuro. É o que está faltando. Mostrar à grande massa das mulheres brasileiras a possibilidade da construção de uma nova nação, de uma nova sociedade a partir da contribuição decisiva delas. Mas será que nesse momento, da forma como esses partidos são distribuídos, como o sistema político está distribuído, será que de fato é possível? Será que a gente elegeu uma mulher presidenta aqui que acabou depois caindo, né, via Congresso, mas será que esse sistema hoje favorece de fato? Não, claro, a gente pode discutir se esse é o caminho ou não de trazê-las para o processo. Mas o sistema atual também me parece meio brutal. Não, o sistema é brutal, o sistema é machista, o sistema é reacionário, o sistema está falido, o sistema está carcomido. Agora, eu faria uma pergunta. Como foi que as mulheres chegaram onde chegaram? Foi de braço cruzado? Ou foi assumindo posições corajosas, decisivas e audaciosas? Não é? A minha mãe era professora primária dos 17 anos aos 98 anos, quando faleceu. Professora de escola pública. As minhas irmãs
já foram médicas e assistente social. As netas das minhas irmãs já são médicas. O panorama é outro. Cada uma e cada um cidadão vai construir o seu caminho. É preciso vencer essas resistências. Agora, eu não sei se essas soluções que estão sendo usadas não estão sendo mais para mistificar, para dar a impressão de que estão dando espaço, porque esses espaços não são exclusivamente conquistas femininas. Esses espaços são também flexibilizações masculinas. Não sei se as mulheres aqui concordam, e as que estão ouvindo e acompanhando concordam com esse raciocínio. Não é? Porque você dá de um lado e tira do outro. Por que tanto que a lei de 97, a 9.504, ela estabeleceu 30% de mulheres numa chapa, sob a presunção de que a mulher seria a minoria no processo político. E por que ela não pode ser a maioria? Por que não pode ser o contrário? 70 de mulheres e 30 de homens. Qual é a questão? Nem o Partido da Mobilização da Mulher Brasileira, não conseguiu mobilizar a mulher. Era presidido por um homem. Era presidido por um homem. Robério, em recente artigo publicado no jornal A Crítica, você apontou que o atual processo de organização dos partidos e composição de chapas, que eu imagino que esteja também aqui nesse livro, né, está longe do ideal e que os programas não são claros. E aí eu completo, né? Quando existem os programas, eles não são prioridade, parece, né? Um dos sinais de que tem algo errado, aí você fala lá, né, é o troca-troca partidário. Aí eu pergunto, como fazer para evitar e em que medida esse troca-troca traz prejuízo ao processo eleitoral? Porque a sensação que eu tenho é que o eleitor meio que não se importa muito não com esse troca-troca. Não importa onde é que ele está, eu vou votar nele, né? Eu queria que a gente fosse bem didático assim mesmo para explicar o que esse troca-troca traz de prejuízo para o eleitor mesmo, né? Olha, eu acho que traz o prejuízo nessa questão da identidade. E eu volto aos velhos caciques da política amazonense, acho que a história é sempre um bom exemplo. Né? O Plínio sempre foi PTB, o Paulo Nery sempre foi PSD, o Álvaro Maia sempre foi PSD. Em todo o processo político, mais de 50 anos de política. O eleitor tinha uma identidade com o candidato, com o partido, com a linha programática, com a linha ideológica, sabia o que aquele governante, que conduta ele ia adotar em determinada situação. O que se tem hoje é um troca-troca constante por único motivo: acomodação em busca da vitória eleitoral. Onde está a melhor possibilidade de eu ganhar a eleição? Não que responda a uma linha programática que se identifique com o meu pensamento, com a minha linha ideológica, com a minha conduta pessoal, com a minha conduta moral. E mais do que isso, muitas vezes, em muitas situações, com todo o respeito, por interesse econômico-financeiro. Onde está o maior fundo partidário para bancar a minha eleição? Quem vai me dar a maior cota? Isso ficou claro aí em várias notícias da imprensa, em nível nacional, em nível regional, em nível municipal. Eu vinha para cá, uma ex-aluna tocou o telefone: professor, o senhor pode me ajudar? Diga. Eu estou advogando no eleitoral para uma candidata, uma pessoa que é vereadora do interior. Deu-se isso. O que vai acontecer com ela? Diga para ela não ser mais candidata, porque ela não vai conseguir se inscrever. O partido não se interessou pela candidatura dela, de orientar como ela deveria proceder, que prazos a pessoa tinha para proceder para essa mudança partidária. E se ela tiver mandato, corre o risco até de perder o mandato. Por interesse do suplente, que vai questionar a atitude que ela tomou. Então, o partido é multipartidário entre si, no seu interior. Eu fui dirigente de partido, fui vereador, sofri em razão de interesses partidários e me afastei do processo eleitoral precisamente por isso. E ficou nesses bastidores aí acompanhando. Os bastidores
os bastidores, quando você está no meio do processo e conhece o bastidor, se você tiver um pouquinho de juízo e quiser ter vida longa e mais tranquila e mais saudável, você pula fora. Falando em juízo, a gente está vendo umas declarações bem ajuizadas, a meu ver, a respeito aí da urna eletrônica, né? Colocando-se em xeque. Tinha até dado uma parada, mas voltou a ser colocada em xeque essa questão da segurança da urna. E o senhor mesmo comentou aqui logo no começo da entrevista do quão segura o senhor considera. O senhor acredita que de fato isso pode ser uma desconfiança real ou é só algum tipo de bandeira eleitoral sendo colocada aí para tumultuar mesmo esse processo? Olha, eu fiz a coordenação da primeira campanha política eleitoral em 1974. O candidato para quem eu atuei chamava-se Abraão Sabat, tinha sido deputado federal, era candidato à reeleição, teve 10 mil votos. O candidato seguinte a ele foi, pela primeira vez, candidato a deputado federal, foi o Vivaldo Frota, depois foi vice-governador e governador. Teve 7 mil votos. O eleito foi o candidato Antunes de Oliveira, com 3 mil votos. Em razão da coligação partidária. Então, aí foi uma questão meramente de composição de chapa. Mas já naquela altura havia denúncias e se acompanhava um processo de apuração fraudulento. Votação fraudulenta e apuração fraudulenta. E mapismo depois. Eu fui vítima disso quando fui candidato a deputado. Fui vereador uma vez, fui candidato a deputado estadual, dormi com 6 mil votos de diferença na frente dos candidatos do meu partido e amanheci com 9 votos a menos do que os penúltimos do meu partido. Por quê? Porque a votação do interior ainda estava em apuração. Os aviões partiram de Manaus e voltaram com os mapas eleitorais. O processo de apuração manual, como era feita nos vários ginásios aqui, quem cobriu, jornalistas, muitos jornalistas cobriram aquilo, e eu advogava, antes de ser político, advogava já, era um processo criminoso. Criminoso. Havia pessoas pré-determinadas nas mesas apuradoras. Em todas as eleições, as mesas eram as mesmas. Se tivesse telefone celular na época, você fotografasse a mesa de uma eleição, na próxima eleição eram as mesmas pessoas. E os vencedores eram os mesmos vencedores. Um celeiro para fraude e impossível de controlar, né? Por impossível de controlar. Fiscais. Sim, desligava a luz, a energia ia embora, os fiscais não entravam. Teve uma eleição que eu só entrei como advogado, 1986, na escola técnica, com salvo-conduto expedido pelo presidente do Tribunal Eleitoral, desembargador na época, Manuel Neusimar Pinheiro. Impedido pelo Exército, que estava administrando a segurança, de entrar, porque o juiz determinou que eu não entrava. Mas sou advogado, doutor. Mas só não pode entrar. Mas como? Sou advogado do candidato tal, estou credenciado. Tá e até conseguir esse salvo-conduto, imagino que pode ter acontecido lá dentro. Já apuraram o que quiseram. Agora, a urna eletrônica, volta e meia, é também apontada como frágil, né? Você considera que não? Creio. As explicações do TSE são suficientes para você? Eu acho que mais do que as explicações do TSE, a minha experiência mostra que é impossível. O sentimento que, de certa maneira, foi gerado dessa inquietação, além do processo político, partidário, de qualquer representante político, de qualquer candidato, qualquer detentor de mandato. Não estou analisando por essa ótica. Estou analisando por uma ótica que também pode inquietar qualquer cidadão. Sim. Você tem um processo de votação que começa às 7 horas da manhã e termina às 5 da tarde. Começa às 8 e termina às 5 da tarde. Mas no Brasil, você tem Eirunepé, Guajará, Rio Branco, Acre, que tem horários diferenciados. E outras cidades brasileiras. O TSE precisava receber os votos numa velocidade brutal, em questão de 10, 15 minutos, tinha tudo armazenado, mas não podia anunciar.
na eleição presidencial, por exemplo. Aí quando anuncia parece que foi mágica. Quando aparece, mas como? Numa fração de segundo tudo isso. Não é? Então isso gerou, a meu ver, pode gerar uma dúvida, mas não há possibilidade. Por uma razão simples. Primeiro, as urnas são estanques. Isoladas. Não estão ligadas em rede, né? Não estão em rede. Segundo, cada urna emite uma zerésima, que é um boletim que prova que não tem nenhum registro naquela urna e a entrega aos fiscais dos partidos que estão lá. E a quem quiser. Juiz, promotor, qualquer cidadão do povo, eleitor que estiver naquela sessão pode verificar. Confirma que está zerada. Não tem Isso nada. É a zerésima. O processo de votação é hoje digital, facial, daqui a pouco vai ser pela íris. Portanto, não tem mais a substituição do eleitor. Um votar no lugar do outro. Um votar no lugar do outro, um votar 2 vezes. Isso era anunciado como comum e muitas vezes nem era assim, mas era anunciado. Quando encerra, emite o boletim e entrega para os partidos em papel. Se o Tribunal Superior Eleitoral publicar que na sessão 18 da segunda zona eleitoral da comarca de Manaus, aquele candidato não teve 17 votos, o partido tem a prova de que ele teve 17 votos, porque ele tem o boletim em papel. Ele não tem o voto individual do eleitor, mas ele tem o resultado da urna. E o resultado da urna vai aparecer lá no tribunal. A urna 17, do colégio tal, cidade tal, com os candidatos tais que foram votados e os tais que não foram votados não vão aparecer. Então não tem possibilidade. Isso é uma construção política. Para enfraquecer o processo, para tumultuar o processo, pode ser qualquer outra razão. Mas eu não creio na possibilidade de insegurança. Quando a urna quebra, e são percentualmente insignificantes as que quebram, ou falta energia, é movida a bateria de carro. E é substituída. Aí sim, quebrou, substituiu, quebrou de novo, vai para o voto em papel. Mas isso serão percentuais mínimos e cada vez não se fala mais nisso. O processo de apuração manual é criminoso. É fraudulento por natureza. Se você pega, nesse livro aí eu trato, quando eu mostro um pouco dessa evolução das eleições no Brasil, mas no de propaganda eleitoral tem muito mais do que isso. Se você pega as apurações, as formas de fraude, eram todas identificadas. Bico de pena, mapismo, tudo que você puder imaginar. Eu lembro de uma eleição que um município do interior aqui, o município de Tefé, teve um candidato a deputado estadual que teve praticamente todos os votos de uma urna. Aí faz a impugnação há muito tempo atrás, há muitos anos atrás. Faz a impugnação, impugnou. E naquele tempo o eleitor levava a cédula e escrevia o nome do candidato. E colocava na cédula. Portanto, o eleitor tinha que saber escrever o nome do candidato, o que já era um problema. Depois tinha um número que já resolvia um pouco e tal, né, para as pessoas não alfabetizadas. O nome desse candidato era um nome dificílimo, era um nome em inglês. Todo ele em inglês. Ele teve 375 votos na urna, praticamente todos os votos, e ninguém errou uma letra do nome dele. Sei, né? Pronto. Isso é fraude. Na urna eletrônica, jamais vai acontecer isso. Né? E é uma vantagem. A atualização dos eleitores por sessão, eletronicamente. O controle eletrônico da existência do cidadão eleitor, que é também uma fase da garantia desse processo eleitoral. Mas eu queria mudar um pouquinho de assunto, aproveitar a sua presença aqui. Essa semana o governo do estado anunciou a retomada do Festival de Jazz, um dos feitos da sua gestão de 20 anos e 9 meses à frente da Secretaria de Cultura. Foram 4 governadores e você lá, né? Firme e forte. Você considera que os festivais foram a grande marca da sua gestão? E qual você acha que foi o seu legado? Menina,
eu hoje vou viver uma experiência. Eu vou fazer a palestra às 18 horas sobre política pública de cultura para alunos de administração pública da UEA e professores no Cine Teatro Guarani. Quase 5 anos depois de não ir à sede da secretaria. Eu vou hoje. Eu acho que... Depois que você saiu, você não voltou mais, é isso? Não. E raramente acompanhei presencialmente algum evento para evitar e dar espaço para que os meus substitutos, em todos os 2 casos, tivessem tranquilidade para fazer o seu trabalho, como está fazendo o Marcos Apolo muito bem. Então, eu considero os festivais um grande legado, mas o maior legado é o Liceu Cláudio Santoro e o curso de artes da Universidade do Estado do Amazonas. Tanto para música, teatro, dança, cinema, audiovisual de modo geral. Por quê? Porque eles vão dar sustentação de longo prazo ao processo que foi criado pelos festivais, que foi criado pela orquestra, que foi criado pelo coral, pelo corpo de dança, pelos grupos profissionais. Acho que há uma grande contribuição também, que foi o despertar da sociedade para esses valores. Os museus, as bibliotecas, os centros culturais, mas acho que a escola de artes, a escola de formação é que é aquilo que eu poderia dizer como um legado mais expressivo. Os festivais tiveram um papel importante, foram fundamentais, continuam cumprindo, são indispensáveis que se continue. Se você vê hoje, por exemplo, eu leio sempre na Crítica, e em outros veículos também, notícias sobre filmes amazonenses, cineastas amazonenses ganhando espaço, ganhando festivais. Tudo começou lá. Nós tínhamos tido uma história de cinema muito antiga, tivemos um intervalo profundo, completamente esvaziado, e retomamos com o Festival de Cinema. Mas eu fiquei com 7 governadores. Ah, eu achei que foram 4. Não. 7? Amazonino, Eduardo, aliás 5, Omar, Melo e Davi. Eu não lembrava do Davi, que foi tampão, eu também. Então, a gente vai agora para a sessão que a gente tem aqui antes de encerrar o podcast, que é o Sobe e Desce. A exemplo da sessão que tem no jornal impresso. Eu fico sempre na expectativa. Quem subiu? Hoje você vai estar do outro lado, porque a gente convida, né, o nosso entrevistado a ser editor por um dia e escolher um sobe e escolher um desce. Então, se hoje você fosse escolher a partir de uma situação de preferência atual, mas não precisa ser totalmente atual, alguém para subir, alguém para descer, quem seriam eles? O sobe e desce do Robério. Hoje? Hoje. Hoje eu acho que sobe o Sérgio Litaife. Filho, né? Rapaz jovem, entusiasta, que acaba de merecer do governador mais um momento, mais uma oportunidade de desempenho de uma outra função complexa, eu sei, porque já estive lá, né? De articulação no governo, um governo de um estado grande. Acho que ele merece um sobe. Olha aí, Luana. Não sei. E desce. É mais difícil em geral. Olha, não, eu acho que desce ao put cada vez mais. Cada vez mais. A insensibilidade que está fazendo com que muitas pessoas percam a admiração e o respeito pelo povo russo, que não tem nada a ver com o seu governo, na sua grande maioria, possivelmente não aprova essas medidas, que acaba alcançando os artistas russos, que são grandes figuras, grandes personalidades, seres humanos fantásticos e grandes profissionais da dança, da música. Aqui mesmo nós temos bielorrussos que contribuíram muito com esse trabalho da cultura, nós temos russos que continuam contribuindo, nós temos uma ucraniana sofrendo com a sua família em grandes dificuldades na Ucrânia, dentro da nossa Orquestra Amazonas Filarmônica. Eu acho que eu subiria hoje, para ser bem atual, o Sérgio Litaife. Tá certo. O Litaife, só para quem está nos ouvindo, era o presidente da Amazonas Tour, que agora acabou de assumir hoje, nessa terça-feira, 12 de abril, a Secretaria de Governo, né, que ficou vaga no Estado. Acho que fui atualíssimo e merecido. Então é isso, a gente vai chegando ao fim desse episódio. Antes de terminar, eu queria deixar do fundo do meu coração um abraço para toda a equipe aqui da rádio, que nos abrigou nesses 30 episódios, né, do podcast. A partir da semana que vem a gente tem novidade.
A gente vai anunciar para vocês um novo estúdio, né? Mas a gente foi muito bem recebido aqui, sempre muito bem tratado. Eu quero deixar um agradecimento especial para o Dicica, que abriu as portas aqui para a gente. E a gente continua agora em novo local. As portas e os microfones. É verdade. E vai estrear no aniversário do Jornal A Crítica, né? Lembrando esse detalhe. Dia 19 de abril. Então, agradecer também a presença do nosso entrevistado especial, que nos deu a honra aqui de falar desse tema tão importante e tão pouco discutido, eu acho, né? Pela grande mídia. E dizer para você que nos acompanha que nós estamos no sinão.com.br e também nas redes sociais. Nos siga, nos curta, comente lá e diga o que você está achando. Obrigada, Robério. Obrigado a vocês pela oportunidade. Um grande abraço a todos que estão nos lendo, nos ouvindo e nos vendo. Muito obrigado. Estou às ordens. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, gente.